A gente viu aí, a Argentina tem uma mulher no poder, o Chile tinha até outro dia, o Brasil agora chega também a esse clube de países governados por mulheres. Isso indica o que internacionalmente? Ainda são poucas, né? Se a gente pegar o total Ainda do são país. poucas. Historicamente falando, é até interessante, por exemplo, destacar o caso da Benazir Bhutto, né, que foi presidente do Paquistão. Presidente ou primeiro-ministro, enfim. Porque mesmo no mundo islâmico, nos meios islâmicos, você já tem um certo reconhecimento, um empoderamento das mulheres. Pois é, isso até no país que a novo. gente aqui tem essa visão de que as mulheres são de que mais... é tão retrógrado, né? Na verdade não passa de um mito. Mas o mais interessante é que, do ponto de vista da política externa, né, o fato de uma mulher ou um homem ocupar a cadeira de presidente ou a chefia de Estado ou de governo de um país não muda muito. Né? A gente pensa, por exemplo, no caso da Margaret Thatcher, que foi uma figura esplendorosa do ponto de vista, né, eleitoral, conseguiu uma vitória arrebatadora contra o Partido Trabalhista na Inglaterra em 79 e conduziu a política externa com mãos de ferro, inclusive esse foi todo o apelido, né, da Dama de Ferro na Inglaterra. Ou seja, em termos de conduta de política externa, eu diria que não muda tanto. Mas do ponto de vista interno, certamente é uma vitória para o Brasil e uma vitória para a própria situação da mulher no mundo, né? Porque, afinal de contas, o mundo está evoluindo, né, do ponto de vista de gênero, né, muito visivelmente. Certo. O curioso é como se os homens fossem bonzinhos, né? Porque quando vem com essa conversa, né, Guilherme, de que Dilma é muito durona, mas também ali em torno só tem santinho, né? Ali em Brasília, que ela tem que negociar com eles, né? Olha, isso é um detalhe importante, né? A Dilma, enfim, ela foi alvo, de fato, de preconceitos durante a campanha. Eu até discordo do presidente Lula quando ele chegou na campanha da Dilma e falou que alguma acusação que o Sérgio tinha feito era um preconceito contra a mulher, porque acho que aí a gente está criando uma elipse muito grande. Mas, sem dúvida nenhuma, a Dilma foi objeto, por ser mulher, de uma série de ataques que são novos na nossa própria política. Né? A história do aborto, por exemplo? A história do aborto, por exemplo. Então, o que eu costumo até perguntar para meus alunos, alguém sabe o que o Fernando Henrique acha de aborto? Alguém sabe qual a posição do Lula sobre aborto? Não era um tema até 2006. Agora, porque teve uma mulher, você concorda, Isso acaba sendo pelo fato de ser mulher, essa agenda entrou? Eu acho. Que vem desses últimos anos. Muito bem, Guilherme, rapidamente, que nós vamos ter que ir para o intervalo. Um comentário seu sobre isso. Olha, em termos de relação interpessoal, sem dúvida nenhuma, a Dilma dá conta do recado. Agora, a grande questão é que grande parte do soft power brasileiro dos últimos 8 anos veio em função de decisões não só que o Lula tomou, mas decisões das quais ele participou diretamente. Ou seja, ele, como figura histórica e etc., ele teve um peso muito grande nessas decisões. Então, como eu falei, se a Dilma não conseguir equilibrar ou calibrar melhor certas posturas de política externa, controvérsias que o Lula resolvia como chefe de Estado de uma forma muito tranquila, porque ele senta, negocia, etc., e tira de letra, digamos assim, a Dilma vai ter uma certa dificuldade para explicar, por exemplo, alianças com ditaduras ou aproximação de Hugo Chávez ou Fidel Castro. Muito bem, eu queria só então agradecer ao Mauro pela participação direto de Lisboa e repasso então um comentário aqui para o professor Guilherme Casarões. Professor, a gente, né, tem que lembrar isso, o próximo compromisso, talvez o primeiro importante compromisso da Dilma é um compromisso internacional, né? Eu concordo com o Mauro, apesar de eu achar que ela teve um pré-baile de debutante, que foi a COP15, né, a Conferência das Partes de Copenhague. Em que ela já foi... Em que ela foi central. Ou seja, a Dilma ela já tem um trânsito internacional dos últimos 2 anos para cá relevante. Ela tem viajado junto ao presidente Lula, né, em algumas missões que o presidente faz que são, né, bastante importantes para a política externa brasileira. E ela vai ter essa transição de governo bastante facilitada também pelo Lula. E o G20 está no centro dos interesses da agenda de política externa brasileira hoje. Até pela questão cambial hoje, que é um assunto importantíssimo. Os Estados Unidos despejando aí 600 bilhões de dólares. Isso às vezes o telespectador não compreende bem, mas estão despejando o dólar lá, o Banco Central nos Estados Unidos, isso vai ter efeito aqui para a gente, né? Certeza. E o G20 vai ter que tratar disso, né? E a própria Dilma já deu declaração, que era uma declaração meio na surdina, que se comentava da guerra cambial, né? Ou seja, hoje o Brasil é o centro, ou um dos centros de uma guerra cambial, que envolve principalmente Estados Unidos e China. Porque esses dólares todos, parte deles, podem vir para o Brasil. Sim, com juros muito altos, eles acabam vindo para cá, né? E acabam desestruturando a balança comercial brasileira. Isso é muito complicado. Rapidamente, o que a gente tem que encerrar é aquilo que o Mauro dizia, o soft power. Quer dizer, isso já não depende de Lula, de um presidente ou de outro. É um patrimônio do Brasil já a essa altura, né? A gente tem que notar que esse discurso de paz é um discurso que o Lula já tem feito, inclusive o que levou o Lula ao Irã a tentar costurar aquela aliança com o Irã, da troca de urânio, teve muito a ver com isso. É o discurso de que qualquer sanção, por mais branda que seja, é um ato de agressão. E como um ato de agressão, a polícia externa brasileira é absolutamente contrária. E aí abre um espaço. Muito bem, eu queria então
agradecer muito a presença aqui no estúdio da Fátima Pacheco Jordão, socióloga, especialista em opinião pública, em acompanhar aí os humores do eleitorado também. Obrigado, Fátima, pela presença. Eu é que agradeço. E também a presença de Guilherme Casarões, que é cientista político, professor da FAAP e das Faculdades Integradas Rio Branco. Obrigado também, Guilherme. Obrigado. Muito bem, o Entrevista Record Mundo fica por aqui.